E agora, Papo de Psicologia, com a psicoterapeuta Valéria Figueiredo. Olá, estamos aqui para darmos continuidade à segunda parte do assunto de depressão. Na semana, no vídeo passado, nós falamos sobre a diferença entre tristeza e depressão. E nós apontamos que tristeza é um fato que ocorre na vida da pessoa, mas ele é saudável. Ele faz com que a pessoa cresça. Ninguém morre de tristeza, né? Já a depressão, ela é um sentimento que perdura. E nós identificamos essa tristeza na depressão quando ela é muito maior do que o fato ocorrido. Então a pessoa valoriza muito mais aquele fato, só que na verdade não foi um fato tão importante, tão grande e tão grave. E ela vem acompanhada de uma série de sintomas. Nós podemos classificar a depressão em 3 fases: leve, moderada e profunda. Na leve, é uma depressão, são episódios depressivos que duram mais ou menos 6 meses, mas os sintomas não se perduram. Então acontece mediante um fato da vida ruim, uma perda de casamento, uma perda de emprego, um luto por uma perda de um familiar querido. Então, isso pode acontecer, essa tristeza leve, é uma depressão leve que não vai se perdurar como uma depressão. A moderada é uma depressão sazonal. O que acontece? Ela é gerada por gatilhos temporários. Como assim? Como eu já falei, essas perdas, uma perda perda é um gatilho, um abuso sexual, um momento de perda de emprego, um casamento que se desfaz e às vezes uma mudança de país, onde a pessoa vai morar de um país tropical, com calor, com sol brilhante, de repente ela vai morar na Finlândia, no Canadá. Isso é ruim? Não, mas acontece que pessoas não se acostumam com aquele frio intenso, com a falta de pessoas na rua. Então isso pode ocorrer, pode acabar desencadeando uma depressão sazonal. Na depressão profunda, o paciente tem depressões recorrentes e os sintomas persistem há muito tempo. O que acontece? Nós temos alterações na área do cérebro que são responsáveis pelos sentimentos. Então, o paciente, o nosso cérebro, ele libera os hormônios, os neurotransmissores, eles liberam hormônios de serotonina, dopamina e noradrenalina. E eles são responsáveis pelo humor e pelos sentimentos. Então, isso é um problema que nós temos de tratar com o psiquiatra. Porque existe, para essa regulação desse sentimento, desse humor, os remédios vão fazer efeito. A depressão, ela atinge a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice. Então, a maioria dos sintomas da doença da depressão, ela vem acompanhada de outras doenças. Ela vem como uma consequência de uma doença grave, como um AVC, como um Alzheimer, como Parkinson, como cardiopatias, tá? Então, é importante que o tratamento seja medicamentoso, buscar um médico psiquiatra para justamente dosar aqueles hormônios que eu já havia falado anteriormente e um psicoterapeuta. Por quê? Na psicoterapia, o paciente vai começar a fazer uma autoavaliação e se conhecer. Por quê? Como a depressão ela é desenvolvida através de gatilhos, ele vai procurar, ele aprendendo, se conhecendo, ele vai limitar esses gatilhos, ele vai evitar que eles cheguem. Com isso, ele vai se autoconhecer e ele vai conseguir não entrar nesse estágio de depressão profunda, como nós chamamos. E com o remédio, com a ajuda dos remédios, dos antidepressivos, o médico psiquiatra vai fazer uma dosagem, vai medicar de acordo com a necessidade do paciente e vai fazer um acompanhamento da dosagem. Que é comum os pacientes irem ao psiquiatra, o médico receita mais ou menos uma dosagem que o médico estima ser a necessária e o paciente não se sente bem e não retorna ao médico. Por quê? Porque não só receitar, mas como acompanhar. Que se ele se sente bem, justamente o segredo
do bem-estar é a dose que ele vai receber. Pode ser que a dose que o médico deu seja uma dose pequena e ele não vai mudar. Mas pode ser uma dose grande e ele não vai se sentir bem também. Então é importante que o paciente esteja consciente dessa necessidade de dar o retorno ao médico. Porque um remédio bem dosado, ele vai ajudar muitíssimo o paciente a sair desse estágio. Junto, claro, com a psicoterapia, onde ele vai trabalhar todas as necessidades, ele vai trabalhar todo o que está acontecendo, ele vai poder falar, ele vai ser ouvido. E é necessidade de cada um de falar. Às vezes você não quer falar para um amigo, não quer conversar com uma pessoa sobre os seus problemas. E o psicólogo é para isso, é para ele ouvir, ele orientar dentro da técnica psicológica, como fazer. Então, é um tratamento que sozinho ele não consegue. É importante que o psicoterapeuta, aliado ao psiquiatra, estejam tratando desse paciente. Agora, gente, a depressão é uma doença que leva ao suicídio. A tristeza profunda, o paciente vê que ele não tem saída, que ele está no fundo do poço. E isso é comum. Ele busca o quê? Ele busca as drogas, o uso excessivo de drogas, lícitas ou ilícitas. Muitas vezes ele faz uso do álcool em excesso, porque ele quer sair daquela tristeza, ele quer sair daquele lugar de solidão, porque a depressão, ela carrega essa tristeza profunda. Então isso é muito sério. É importante que a gente esteja com o nosso radarzinho ligado para quem está à nossa volta. Então, gente, a depressão é uma doença. Não é frescura, não é mimimi, a pessoa não está se vitimando, não é isso. É uma doença grave, é um quadro de infelicidade com alterações neurológicas. Então é muito difícil, é muito triste que a gente possa estar atento a isso para ajudar aquela pessoa, ajudá-la a sair, mostrar que tem jeito, porque muitas acham que não, como não tem jeito, eu não vou, eu já estou no fundo do poço mesmo, não vai resolver. Vai resolver sim. Então, tudo tem jeito. É importante que cada passo que nós estejamos dando em prol do próximo vale a pena, tá? Então, que a gente possa aproveitar esses conceitos, esses alertas, porque eu acho que aqui é um alerta, nada mais que um alerta, que sempre existe alguém precisando de ajuda, em todas as famílias. Tá? O mundo está corrido, a gente está vivendo cada dia com menos tempo para fazer as coisas, com muitas atividades e pouco tempo, mas que olhar o próximo, a gente pode salvar uma vida. Gente, então é isso que eu queria falar para vocês, e qualquer coisa é só entrar em contato que a gente pode bater um papo sobre isso. Obrigada. Papo de Psicologia com a psicoterapeuta Valéria Figueiredo.